parte. Ó, essa moça aqui, ela é coordenadora do FAEG Jovem de Arizona. Ela participou da Academia de Jovens Líderes do Hábito da Baia. É um programa super difícil dentro do programa. 18 pessoas selecionadas para representar os mais de 2.600 participantes. Ali só estão as pessoas que estão mais capacitadas para liderar dentro do Estado. Tá? E ela vivenciou na prática a biotecnologia. E hoje, a convite, ela veio aqui falar um pouquinho dessa experiência com vocês e além de explicar como que é a biotecnologia e como vocês podem aplicar no projeto de vocês. Acham um trabalho difícil, Eduardo? Mas não. Não, pode falar então. É facinho, gente. Nossa, tô brincando, né? É difícil, precisa bastante. Falar com autoridade. Isso aí. Então, agora eu deixo a palavra a Lavínia Roma. Muito obrigado por ter aceitado e seja bem-vindo ao palco de Mourinhos Conecta Campo. Isso aí. Depois de toda essa gincana, eu tenho certeza que vocês vão falar um bom dia assim, bem vibrante, né? Então, bom dia, pessoal! Bom dia! Vocês não viram aquela apresentação que passou aqui, né? Ninguém viu nada, tirando o rosto do João. Ninguém tinha visto isso daqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre biotecnologia, o que é, por onde começar. E aí vocês podem pensar, nossa, essa menina chata já vai começar com a foto no braço dentro de uma vaca. O que é isso? O que isso tem a ver, né? Mas a biotecnologia, ela também está presente, por exemplo, aqui eu estava fazendo uma inseminação artificial. Então a biotecnologia faz parte desse mundo. E aqui embaixo também é uma foto minha, e aí eu estava com um antibiótico na mão. E aí algumas classes de medicamentos, elas também fazem parte da biotecnologia. E aí, quem é Lavínia Roma? Quem é essa estranha que está aqui falando hoje com vocês? Eu sou docente de medicina veterinária pelo Instituto Federal Goiano Campus do Itaí. Estou quase formando, graças a Deus. E eu também sou presidente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, Sabrina de Freitas. Fomos um dos primeiros centros acadêmicos dos institutos federais. Estamos no nosso segundo ano, é a segunda chapa, mas já fizemos um trabalho legal que dá apoio para o curso. Também sou diretora-geral do Núcleo Avançado de Pesquisa e Extensão em Ruminantes, o NAPER, com o professor Hugo Peron. Já viemos daqui uma vez em outro auditório para uma palestra dele juntamente com a zootecnia. E por fim, não menos importante, eu sou a atual coordenadora do FAEG Jovem no Arizona. Aqui embaixo eu trouxe algumas skins, então tem a skin de aluna da medicina veterinária, tem a skin quando a gente faz uma cirurgia e coloca alguns cachorrinhos no mundo, tem a skin de presidente do centro acadêmico, essa é de preto, a skin diretora-geral do NAPER e FAEG Jovem. Então essas são algumas versões da Lavínia Roma. Mas isso não importa muito, né? Vamos falar de biotecnologia. E aí, o que é biotecnologia? Vou perguntar para ele, do meu grupo, que acertou logo de primeira, que o chute, né? Era um chute porque você não trapaceou igual o outro lado, não tem nada contra o outro lado. Olha, eu não tenho nada contra o outro lado, mas aí na cabeça dele. Quando a gente fala de biotecnologia, tem alguma coisa na sua cabeça, tipo, o que significa biotecnologia? Se é alguma coisa difícil, se é alguma coisa que já está presente no nosso meio? Ou não? Eu penso uma coisa bem difícil, que é o estudo de algum da tecnologia na vida. Estudo da tecnologia na vida. Entendi. Quando a gente escuta essa palavra biotecnologia, eu acredito que na maioria das pessoas a gente realmente pensa que é uma coisa muito difícil ou alguma coisa do futuro por ter tecnologia, né? E aí, o que significa, em síntese? É a ciência que
parte deles para gerar produtos e processos. Adiantou nada, continua difícil. Mas aí, se a gente começar a pensar na história, a biotecnologia ela sempre acompanhou a gente, mas não com esse nome. Esse nome realmente atual, só que ela sempre esteve presente na nossa vida. Então, lá na antiguidade, muito antes de Cristo, lá na época da Mesopotâmia, sem registros de biotecnologia, ou quando os egípcios eles começaram a fermentação de vinhos, a fermentação é uma biotecnologia, porque ela usa seres vivos para gerar outros produtos, como as bactérias ou os fungos. E aí, também é muito legal que, mais uma curiosidade, eu gosto dessa parte. Lá na Idade Média, por aí, quando os europeus, os navegadores europeus, lá no século XVIII, eles estavam desbravando os mares, eles tinham um problema muito grande com a deficiência de vitamina C. E como que eles podiam, evitar essa deficiência? Então, mesmo sem saber do que eles estavam fazendo, eles faziam barris fermentados com repolho e iam tomando ao longo de suas viagens. E aí, no final, eles chegavam lá no lugar, por exemplo, saiu da Europa, chegou no Brasil e estava tudo bem com todo mundo. E é porque eles estavam tomando, mas eles não sabiam o porquê disso. Mas a fermentação do repolho com o auxílio de fungos evitava essa deficiência em vitamina C. Mas não tinha o nome de biotecnologia. E aí se passou mais um tempo, e a gente chega na lei de Mendel. A lei de Mendel, ela não é uma biotecnologia propriamente dita, mas foi esse cara aí que ele descobriu o DNA. Então, quando a gente estuda azão, mais azinho, desão, bezinho, que a gente junta um com o outro, casão, bezinho, isso é o DNA das plantas. Então, foi a partir do descobrimento do DNA que começou a pensar-se em biotecnologia, em usar fragmentos de outros seres vivos para gerar novos processos. E aí, em 1955, a gente tem a descrição da estrutura do DNA. Pode perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão da seleção genética, por exemplo, uma espécie de ovelha, eles foram selecionando ela ao longo de talvez séculos, aquela espécie ela sempre vai produzir mais lã e tal. Sim. Então, assim, claro que é biotecnologia. Sim, com certeza. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui da ovelha Dolly. Mas tudo que entra nesse quesito de melhorar, seja em animais ou plantas, entra como uma biotecnologia, porque a gente foca em um fator para melhorar ele. Então, em leite, o aumento da produção de leite, ou em plantas, o aumento da produção de sementes, isso também se enquadra como biotecnologia, sim. Tá bom? Por nada. E aí, em 1955, veio a descrição da estrutura do DNA. Então, quase um século depois da lei de Mendel, então, é aquela estrutura que a gente tem o fosfato, as bases nitrogenadas, aquela parte que a gente não gosta da biotecnologia, da biologia, eu particularmente gosto. Então, uma base se liga a outra e assim a gente forma a dupla hélice do DNA. E aí, em 72, veio a tecnologia do DNA recombinante. Então, essas bases, geralmente, elas se recombinam de 3 em 3, que a gente chama de códons. E aí, quando a gente consegue pegar um códon e recombinar com outra estrutura, com outro códon que não era necessariamente aquele, a gente consegue criar outros procedimentos, por exemplo, uma bactéria com outra bactéria. Então, aí foi o início, o pontapé da biotecnologia propriamente dita. E aí, em 85, veio a primeira planta transgênica, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas até nos dias atuais, muitas pessoas ficam, mas será que eu consumo alimentos transgênicos? É perigoso, não é? O que é isso? Então, os alimentos transgênicos, eles são basicamente uma recombinação para aumentar a produção ou
como estimular mais o crescimento de uma planta, até se aplica em animais. E em 95 teve a primeira clonagem de um mamífero, que foi a ovelha Dolly. Então, foi aí que começou um pouco da discussão sobre biotecnologia, se era bom, se não era, e aí envolveu a ética. Por quê? A clonagem dela não foi a mãe dela, pariu ela e saiu perfeito uma clonagem. Envolveu o processo de 3 ovelhas. Então, uma ovelha doou o óvulo, a outra ovelha doou os cromossomos e uma terceira ovelha foi de barriga de aluguel. E aí, como que a clonagem acontece? A gente pega um núcleo de células somáticas. O que é células somáticas? Basicamente, o corpo humano, ou dos animais, dos mamíferos, a gente tem as células somáticas, que são de todo o corpo, seja sanguíneas, musculares, e a gente tem as células reprodutivas. Então, a gente foca nessas células somáticas, que dos mamíferos a gente tem 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Para a gente fazer uma clonagem, pegou os 46 cromossomos apenas de um indivíduo. Então, não tem como fazer isso naturalmente. E assim, sem precisar dos cromossomos do pai, a gente conseguiu fazer um indivíduo exatamente igual ao outro. E aí que pega as discussões. Porque na época, quando o pesquisador quis fazer essa clonagem, foi pensando em animais que podem entrar em extinção. Então, daria para a gente congelar esses núcleos e deixar em um banco de dados. Ou, por exemplo, uma das soluções para a fome, então a gente produziria mais animais ou mais plantas para uma produção mais rápida de alimento. Só que aí veio o pessoal e falou assim, não, mas você fez isso com um animal, com um mamífero, você pode fazer com um humano? Você está aqui de boa e do nada outra lavinha. Eu acho que ninguém ia gostar de ter outra pessoa exatamente igual no mundo. E assim, e se a índole dela não fosse igual a minha, né? Então foi um debate de ética na época, mas foi uma inovação de biotecnologia muito grande. E aí, eu coloquei esse slide aqui que eu também achei muito legal, sobre transgênicos, e foi com o pessoal da Bayer, porque como o João já começou a falar da Academia de Líderes, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, a gente tinha palestras com o pessoal. E aí, isso daqui é muito interessante porque quando a gente conversa com pessoas fora da bolha, que falam, o agro destrói tudo, e a gente tem que ter dados na mão. Então, esse do transgênico é muito legal porque mostra, com o passar dos anos, a produção aumentou. Na verdade, aqui é a mesma produção, só que em uma menor área. Então, hoje, a gente consegue desmatar menos, mas continuar a mesma produção. Então aqui, tudo 250, só que hoje está bem menor do que em 1940. E isso foi o quê? Tudo fruto da biotecnologia agindo. E aí, a biotecnologia, ela é muito vasta. A gente, como eu curso medicina veterinária, eu participei da Academia de Líderes, acaba que a gente fica um pouco mais focado na agricultura. Só que é uma área muito ampla. Então, eu trouxe aqui para vocês as áreas da biotecnologia. Aí vocês podem pensar, nossa, ela escolheu as corzinhas bonitinhas da cabeça dela. Não, realmente, cada área tem a sua bandeira dessa cor. Então, na bandeira vermelha, ela é voltada para a saúde humana. Então, seja produção de vacinas, antibióticos, terapias regenerativas. Só que o mesmo estudo para a saúde humana também entra na saúde veterinária. Então, os mesmos estudos para fabricação de vacinas humanas também são de vacinas veterinárias. E aí, já na bandeira verde, é de agricultura. Então, seja criação de sementes, OGM, que são organismos geneticamente modificados, que algumas pessoas também podem falar, então somos transgênicos. Sim, porque todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Por quê? Uma bactéria A, ela pode se encontrar com uma bactéria B e assim gerar uma terceira bactéria modificada, mas não sofreu ação humana. Então, ela não é classificada como transgênico. Mas se
sim, o transgênico é um organismo geneticamente modificado. E também entra na agricultura o combate a pragas. Então, principalmente implantações de soja, sorgo, milho. A cada ano que passa tem uma dificuldade maior com pragas e os estudos eles auxiliam nisso, a biotecnologia auxilia nisso. Já na bandeira branca, e aí entra biocombustíveis, combate à poluição industrial. Então, em biocombustíveis, a gente tem o etanol, que a partir da cana tem a fermentação, decantação, e assim gera o etanol. E também o combate à poluição industrial. Quando a gente está descendo para a praia em São Paulo, a gente passa por uma cidade chamada Cubatão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das cidades mais poluídas do Brasil, porque tem uma concentração muito alta de indústrias. Mesmo que lá seja rodeado por Mata Atlântica, a poluição é muito alta. Então, como a biotecnologia poderia ajudar a diminuir essa poluição? E aí a gente também tem a bandeira amarela, que é a de produção de alimentos. Seja queijos, vinhos, pães. E aí tem aquele queijo que eu particularmente gosto, mas tem muita gente que não gosta, o gorgonzola. Então, no início da fabricação dele, já entra a ação de fungos. E depois eles ficam maturando, né, até chegar na parte da gente consumir. Mas essa aplicação de fungos e fungos saudáveis, isso daí também é uma biotecnologia e faz parte da produção de alimentos. Já a azul, ela é de recursos marinhos, então entra cosméticos, alimentos, saúde, biocombustíveis, ou o aproveitamento, né, de combustíveis fósseis, como o petróleo, tudo entra nessa bandeira azul. Acaba que ela está um pouco mais distante da nossa realidade, né, porque Goiás está um pouquinho longe do litoral, mas é uma bandeira e uma opção para vocês. E aí, a última bandeira é a bandeira cinza, que é de produção e recuperação ambiental. E aí, eu coloquei o nome científico de uma borboleta, que é a Galeria melonella. O que é isso? O que é isso? Essa borboleta, quando ela é larva, ainda antes dela se transformar, ela é conhecida por se alimentar de favos de mel ou de cera. E aí, um belo dia, os pesquisadores estavam lá, né, e colocaram um monte dessas larvas dentro de um pote de plástico e deixaram do dia para a noite para continuar a pesquisa. Só que no outro dia, quando eles chegaram, elas tinham consumido o plástico. Do mesmo jeito que elas faziam a digestão da cera, do favo de mel, elas estavam conseguindo degradar o plástico. E aí foi que eles viraram a chave. E se, com toda essa poluição, seja em mares, seja em cidades que ainda tem lixão a céu aberto, seria uma opção para diminuir os resíduos que já existem no planeta. Então, se vocês pesquisarem sobre o nome dela, tem muitos estudos, e esse eu achei um caso muito legal, porque foi uma descoberta sem querer. Eles estavam pesquisando outra coisa e sem querer descobriram que elas conseguem fazer a degradação do plástico. E depois da gente saber sobre as áreas da biotecnologia, vem a Academia de Jovens Líderes do Agro, que o João começou a falar. Essa é uma foto desse ano, do nosso encerramento. Então, nesse dia que estava todo mundo ansioso, todo mundo tinha que apresentar em 10 minutos o seu projeto, mas estava todo mundo rindo, porque por fora estava tudo bem. Então, a Academia de Jovens Líderes do Agro é um programa do FAEG Jovem, em parceria com o Senar, e da Bayer. Então, em meio a tantas inscrições, 18 jovens foram selecionados, cada um de uma cidade. Então, aqui, ninguém se conhecia, cada um de uma ponta, e eles foram selecionados pelo Senar e pela Bayer para trabalhar as lideranças no agro. Só que em todas as edições, essa é a quinta, a gente sempre tem que desenvolver um projeto. E esse ano, o projeto era sobre biotecnologia. A gente tinha 2 meses e meio para colocar o projeto em prática, e tinha que ser uma coisa que facilitasse
que diminuísse os gastos dele, só que não tinha tempo de fazer uma pesquisa muito longa, tinha que ser alguma coisa prática, assim como vocês têm que fazer. E aí, a gente chegou lá em Goiânia no primeiro dia e não soltaram o tema antes. E a gente ficou assim, meu Deus, biotecnologia. Mas isso é coisa do futuro. Como que eu vou colocar isso em prática em 2 meses? Como que eu vou fazer uma pesquisa? Minha faculdade não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Não vai dar certo, não vai dar. Mas aí, conforme o desenrolar, a gente viu que tinham coisas práticas sobre biotecnologia. E aí, cada um foi desenvolvendo um projeto. Éramos 18, então fomos divididos em 6 grupos de 3 pessoas. Cada um com uma ponta, cada um com as suas opiniões, e a gente tinha que trabalhar entre si para desenvolver esse projeto. E aí, saindo um pouco, mas para fazerem vocês pensarem, quando a gente vai desenvolver algum projeto e já tem um tema, quando vocês pensarem em uma ideia, a primeira geralmente vai ser muito ruim mesmo. É uma coisa bem fora da caixinha. E aí você vai conversando com outras pessoas, elas começam a puxar seu pé e falar assim, não, isso aí não é tão legal. Então, quando vocês forem começar, pensem no problema. Só pensem no problema primeiro. E aí, quando vocês tiverem definido, realmente, isso aqui é um problema para a sociedade, aí vocês começam a pensar em uma solução que seja uma meta atingível. Às vezes a gente pensa em uma solução muito boa, só que ela está totalmente fora da nossa curva. Então a gente tem que ir trazendo para a nossa realidade. E aí, outra dica que eu dou para vocês é que muita gente começa pelo como. Como eu vou fazer, o que eu vou fazer, e a maioria não pensa no porquê. Por que isso vai ajudar o produtor? Por que tal assunto sobre biotecnologia vai reduzir os gastos dele? Ou porque pode ajudar, por exemplo, na emissão de gases, na recuperação de florestas, ou até mesmo na saúde pública. Então, pensem, no começo é um pouco difícil até pegar a prática, mas foquem no porquê. Depois que vocês tiverem o porquê, fica mais fácil responder o como vocês vão fazer e o que vocês estão fazendo. E a maioria sempre começa pelo contrário. Então, se vocês começarem assim, vocês já estão um passo na frente. Isso que eu falei, se não estiver enganado, chama Círculo Dourado. Vocês podem pesquisar quando acabar, que é bem legal, tem mais exemplos. E aí, eu pensei, como que eu vou fazer esses meninos entenderem de uma forma mais fácil biotecnologia? Porque no começo eu achava muito difícil. Eu trouxe os exemplos da academia. Então, de uma forma bem rápida e sucinta, sobre o que cada grupo fez. Então, esses foram os 6 grupos da academia desse ano, cada um trabalhando a biotecnologia na sua área, com as condições que tínhamos. Ninguém tinha dinheiro, tinha pouco tempo, então cada um desenvolveu o seu projeto nas condições ideais para si. O primeiro projeto, que é a bioprática, ele foi o projeto de destaque desse ano. Então, os meninos, eles fabricavam o seu próprio bioinsumo, seja a partir de resíduos de animais ou restos de animais, e aplicavam em hortas. Nesse caso não era um trio, era uma dupla. Então, cada um pegou uma horta e fizeram a comparação. E aí eles utilizavam, o diferencial deles, eles utilizavam açúcar. E o açúcar serve como energia. E com o passar dos meses, com as fotos e com as tabelas, deu para perceber que com a utilização do bioinsumo deles, juntamente com o açúcar, as plantas se desenvolveram melhor, se desenvolveram mais, e assim aumentou o lucro desse produtor. Porque no final, a gente tem que pensar no bolso das pessoas, quanto que aquilo ali está valendo. Já o grupo 2, que foi o BioBob, eles também faziam o seu bioinsumo, só que eles utilizavam apenas resíduos de animais para fazer o bioinsumo, diferente da bioprática, que já
utilizava alimentos. E aí eles também se dividiram, então cada um pegou uma propriedade e aplicaram, tanto em hortas como em plantações, e algum até utilizou uma escola de modelo, e essa escola utilizava a horta para a alimentação dos alunos. Então, quando a gente consegue fazer um bioinsumo a partir de um dejeto que ia ser descartado, que não tinha uso, e consegue aumentar a produção, já tem um retorno muito grande para a escola, porque aí a produção aumenta, tem um pouco menos de trabalho e tem um benefício para os alunos. A gente também tinha a bioforragem, também um bioinsumo, esse é o terceiro bioinsumo, só que a gente aqui estava falando de alimentos propriamente ditos para a população. Já eles utilizavam em forragem, no pasto, que também depois a vaca vai comer e a gente vai comer a carne dela, mas era uma segunda via, né? Não era diretamente dos alimentos igual os outros grupos. Então eles separaram algumas áreas, alguns piquetes, só que eles não fizeram, vou fazer o bioinsumo e já vou jogar e depois a gente compara o tamanho. Como eles tinham alguns estudantes de agronomia, agropecuária, eles conseguiram fazer uma amostra da terra e ver o que estava precisando. Então, por exemplo, precisava de nitrogênio. Aí, o bioinsumo deles já tinha uma adição disso, para estimular o crescimento dessa forrageira. E aí, o que auxiliou o produtor foi porque, às vezes, a gente coloca muitos animais em uma pequena área. E aí, o capim, a gente tem o tamanho de entrada e o tamanho de saída. E aí, com muitos animais, esse tamanho de saída fica muito baixo. E a planta demora muito a se regenerar. Então, com o auxílio dessa bioforragem, a planta se regenerava mais rápido e a gente podia girar mais rápido esses piquetes. Já o biosucesso, eles também faziam um biofertilizante. Só que nessas propriedades deles, né, eram 3, os produtores eles não utilizavam na fazenda em si. Então eles vendiam esse biofertilizante. E aí o lucro deles foi um dos melhores do nosso grupo, porque o produtor estava com esterco parado, com alimentos parados, um couro de bovinos lá parados, e aquilo só estava ficando amontoado, não tinha um desperdício correto. Desperdício não, né? Um descarte correto. E aí eles começaram a vender. Então, o lucro deles foi muito bom em cima disso. Mesmo que o produtor não estava usando dentro da propriedade, ele vendia para os vizinhos, não era caro, só que como foi uma quantidade muito alta, no final do mês, na receita, eles tiveram esse ganho basicamente livre. E aí foi muito legal esse projeto. Como eu citei de transgênicos, e aqui, nesses 4, eles ficavam mais focados em bioinsumos, em colocar a mão na prática, em trazer partes de micro-organismos para fazer uma produção melhor. E aí a gente chega no 5º grupo, sobre transgênicos. E eu achei esse grupo muito interessante porque quem está de fora, a maioria não sabe o que é transgênicos, o que é a biotecnologia, e eles focaram em passar a informação para o próximo. Então, mesmo que eles não estivessem lá dentro da propriedade, todo dia, no sol, com a mão na massa, eles fizeram um perfil no Instagram e depois eles fizeram um formulário. O primeiro formulário era realmente, ninguém tinha contato com a biotecnologia ainda e nem com transgênicos, então quando os meninos perguntavam, vocês consomem transgênicos? Aí o pessoal, não, Deus me livre, time de veneno, a gente não consome isso não. E aí depois, de palestras, eles conseguiram ir em faculdades, fazer palestras, conseguiram fazer vídeos, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, eles passaram esse formulário de novo. Então, com a didática deles, de mostrar realmente a realidade do campo, que os transgênicos eles não fazem mal para a saúde, no segundo formulário eles conseguiram melhorar a porcentagem de quem iria consumir ou daria uma oportunidade, sabia o que era biotecnologia,
Então, mesmo que eles não estavam lá na prática, eles estavam passando conhecimento, e isso também é muito importante e fundamental quando a gente fala de biotecnologia. E aí, a gente chega no último grupo, o Protomilk. Nossa, lindo, né? Lindo! Fala assim, se aquilo ficou lindo. Talvez eu seja integrante do Protomilk. E aí, o Protomilk, vocês lembram que eu falei daquelas bandeiras? E todos esses 5 grupos aqui, eles estão na bandeira verde, sobre agricultura. E o Protomilk, ele já foge um pouco para a bandeira vermelha, de saúde humana. Mas, como eu citei que é a mesma coisa da veterinária, seria focado em o uso de medicamentos, né, veterinários. Então, quando a gente pensa em biotecnologia, a gente pode pensar em antibióticos, em medicamentos. E aí, principalmente na bacia de leite, nos produtores de leite, tem um uso desordenado, descontrolado de antibióticos. Então, assim, a vaca caiu um pouquinho a produção de leite, vou fazer um antibiótico nela. Ah, mas é porque ela está andando diferente, né? Falta de um antibiótico nessa vaca. E aí, além delas criarem resistências com o antibiótico, ainda tem o descarte do leite. Porque todo antibiótico ele precisa de um tempo de carência. O que é tempo de carência lá, viu? Então, conforme a vaca está fazendo o uso, a gente tem que descartar esse leite dela. E isso gera o quê? Prejuízo para o produtor. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um protocolo de tratamento. Mas a gente não pode colocar assim, vamos prescrever tal remédio por tantos dias, porque eu não sou formada e os meninos não fazem veterinária. Vamos mostrar para os produtores que o uso consciente dos medicamentos gera um retorno para eles, além de, um segundo plano, auxiliar na saúde pública. Porque, mesmo que a gente se eu chegasse lá e falasse, não, tem que diminuir o uso de medicamentos, porque o seu coleguinha, se ele ficar consumindo leite com resíduos, quando ele for tomar um antibiótico, o corpo dele vai estar resistente. Aí o produtor vai falar assim, não tô nem aí, porque no meu bolso isso não vai mudar nada. Então, uma dica, quando vocês estiverem pensando no tema, pensem em alguma coisa que também seja rentável para o produtor ou para o público que vocês estiverem focados. Aqui, nem é todo mundo que vai fazer um projeto voltado para o produtor, mas pensem um pouco nesse lado de lucratividade, que chama a atenção das pessoas. E aí, o Protomilk era um protocolo de 6 passos, então a gente identificava os produtores, fazia a coleta de dados, via a sanidade, então onde esses animais estavam, o que eles estavam comendo, se tinha vaca saudável com vaca doente. Fazíamos testes para identificar a bactéria que estava causando a doença no animal. E aí, na parte de tratamento, a gente pensou, por que não desenvolver um site? Porque o site, ele vai auxiliar o produtor, tanto no gasto dele, na receita, quanto para ele entender a importância desses medicamentos. Só que a gente não queria um site muito complicado, com várias abas, e aí desenvolvemos o site da Protomilk. Hoje, se vocês pesquisarem www.protomilk, ele não está lançado ainda, mas eu tenho ele no meu notebook e eu vou mostrar um exemplo de como que ele é. E eu posso abrir para vocês. E aí, nesse site, a gente tinha a tela de entrada, então o usuário, o produtor ou veterinário entrava, a gente cadastrava o produtor, então pegávamos os dados básicos dele, só para controle mesmo, criava um usuário e senha, e aqui do lado a gente tinha nossas principais ações, então na parte de tratamento, cadastro de usuários, cadastro do produtor, medicamentos e cadastro do animal. Mas o nosso maior foco era nessa parte de medicamentos. Então a gente colocava o nome do medicamento, o valor que ele estava na época e a dosagem, concentração, porque aí o site sozinho ia mostrar quanto que tinha que aplicar no animal.
Porque às vezes, nessa de fazer a conta, então tem uma fórmula certinha, pode errar. Então isso ia facilitar a vida do veterinário quando fosse atender essa fazenda, além de ter data de compra, data de validade, que o nosso intuito era avisar o produtor quando o animal precisasse do medicamento ou quando estivesse perto do vencimento. Então aqui tinha o cadastro do animal, bem tranquilo também, o nome, a raça, o número de identificação, o peso que a gente precisa quando vai iniciar um tratamento, o sexo e a descrição, se estava pré ou vazia. E aí, quando a gente começaria a utilizar algum medicamento que o veterinário que acompanhasse passasse, o produtor ele ia ser avisado. Então, tal vaca, ela tem que parar de tomar esse medicamento tal dia. Ou, esse medicamento já está com a data de validade perto. Então, esse foi o nosso jeito de integrar um pouco da biotecnologia. Então, desenvolvemos o protocolo e desenvolvemos o site em uma parte do protocolo. O site não era o principal do nosso trabalho, mas sim para facilitar a vida do produtor e ele começar a ter consciência do que ele estava usando. Porque como não daria certo de eu chegar e falar, olha, você tem que pensar na saúde das outras pessoas, não pode ficar mandando pro laticínio leite com resíduos, assim, ele ia, sem querer, começar a ter consciência do que ele estava utilizando e no final do mês, a receita dele começaria a diminuir. Então, como a gente estava focando em pequenos produtores, quando ele começa a gastar menos no final do mês com medicamentos e sobra um dinheirinho a mais, ele pode investir em outras tecnologias dentro da fazenda. Então, uma biotecnologia que eu falei lá no começo, por exemplo, a inseminação artificial, pequenas propriedades não utilizam tanto, então ele poderia correr atrás dessa. Ou até mesmo fora da biotecnologia, melhorar, tentamos trazer a biotecnologia como uma biotecnologia já existente. 4 grupos, eles estavam realmente com a mão nela, colocando implantações. Um terceiro grupo, um quinto grupo, porque foram 4. Um quinto grupo estavam disseminando a informação sobre biotecnologia e a gente estava com a biotecnologia existente, mas tentando passar um uso racional. Porque não que a biotecnologia seja longe disso, mas o ser humano, quando ele descobre uma coisa nova, ele tem essa vontade de usar demais e é uma coisa fácil, então vamos nela. Então focamos em o uso controlado do medicamento, que seria a biotecnologia. E aí, já indo para o final, deixo claro que a biotecnologia, vocês vão ter que trabalhar ela só no agro. Por isso que eu fiz questão de trazer aquelas bandeiras, porque eu sei que tem pessoas de diferentes cursos. Então, se vocês fizerem os slides, eu posso passar para o João e ele passa no grupo de vocês, para abrir um pouco as ideias de qual área ir, qual bandeira trabalhar, ou realmente talvez até juntar 2 áreas, como por exemplo a bandeira vermelha da saúde com a bandeira da agricultura, ou essa parte de informática, e aí alguns de vocês falaram, é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem tomando conta do mercado e a gente tem que pensar em usar ela de uma maneira certa. Então, a biotecnologia e a inteligência artificial, elas podem andar juntas. Então, pode ser um caminho para vocês pensarem. E aí, eu trouxe essa frase que eu anotei da primeira vez que a gente estava em Goiânia, que a gente estava estudando sobre projetos ágeis. E aí, a maioria das pessoas, quando a gente fala, o que é agilidade? É fazer correndo, fazer alguma coisa rápida, resolver rápido. E a agilidade, ela tem muito mais a ver com a flexibilidade. Então, mesmo quando alguma coisa você coloca na teoria e aí quando você vai para a prática você fala, meu Deus, está dando tudo errado. Mas a gente tem um propósito lá no final. Então, mesmo que o percurso ele não está em linha reta, ele está mudando, a gente vai se tendo uma flexibilidade em cima dele para chegar no propósito. Então, eu trouxe essa frase. Agilidade é se adequar à mudança, não se esquecendo do propósito. Então, às vezes, vocês vão ter algumas ideias aqui, vai falar não vai dar certo, vai dar errado,
Mas quando você já tem um propósito definido, vamos fazendo por partes. Não precisa fazer tudo de uma vez, querer abraçar o mundo de uma vez. Vamos fazendo de pouco em pouco, que no final o propósito vai dar certo. Então, hoje o que eu tinha para conversar com vocês foi isso. Eu deixo o meu Instagram aqui. Não sei se tá dando para ler, mas é Lavinha Roma. Deixo o meu e-mail, se alguém quiser conversar por e-mail. E a forma mais rápida de eu responder, então, conforme vocês estiverem aí, eu não tenho problema nenhum em responder Instagram, WhatsApp. Só que o WhatsApp é o jeito que eu respondo mais rápido. Então, conforme vocês forem desenvolvendo, falar, mas vamos pedir a dica lá daquela menina. Eu respondo vocês tranquilamente. E é isso, muito obrigada e eu estou aberta a perguntas. Teve esse desafio de integrar com outras áreas, né? O Gabriel, que é de Goiatuba, que é da área de tecnologia, também tem o Isaac, quase, passou perto, que é técnico em agropecuária. Então teve essa integração também. E aí eu queria saber de você, quais foram os desafios, qual é uma dica que você pode passar para eles, para essas próximas horas de desafio. É sempre muito difícil, eu acredito que para todo mundo, quando principalmente você tem o primeiro contato com outra pessoa. Então aqui no início eu estava percebendo que a maioria ainda não tem grupo formado. Então quando vocês formarem, talvez não tenham tanta intimidade com a pessoa. E aí, quando a primeira ideia não bater, a gente pensa assim, não quero mais. Vou embora, não quero mais. Então é saber trabalhar com diferentes opiniões. Porque a maioria das pessoas, eu inclusive, a gente pensa que a minha ideia é sempre melhor. Então vamos ficar focado nela. Eu não quero saber a opinião do outro, do meu coleguinha aqui do lado. A minha é melhor. Então saber ouvir foi uma peça fundamental. Foram dias de convivência, dias trocando mensagens. Então quando vocês começarem essa interação, ouçam primeiro. Então, ouçam, organizem as suas ideias e depois discutam entre si qual que é a melhor opção. E aí, isso vale tanto para hoje ou na faculdade mesmo, na sala de aula. Então, para mim, a peça-chave é ouvir e o principal desafio foi também aceitar a ideia do outro. Agora foi. Bom, Lavinha, muito obrigado pela palestra. Acho que foi de grande valia, principalmente aprender sobre biotecnologia. Confesso que eu, particularmente, também não sabia muito. Gostei muito de aprender sobre essas áreas e ainda tem a parte da cor, né? Biotecnologia vermelha, azul. Eu acho que isso faz diferença. E muito obrigado por ter participado. Ela também é aluna do IF Goiano, lá do campus do Itaí. Então a gente está fazendo integração de campus também. E muito obrigado mais uma vez. E agora tem uma pessoa lidando comigo, já há cerca de uns 40 minutos, que colocou placa, mas esqueceu que a pessoa que está aqui na frente é cega, não tem óculos. Liberar vocês pro coffee break. Só que